A gente terminou a aula passada falando sobre como medir a associação entre variáveis qualitativas, quando a gente tem duas variáveis qualitativas, tá? Aqui tinha um exemplo, deixa eu pegar aqui, exemplo, a associação entre a variável sexo e a carreira escolhida numa universidade. Então, nosso objetivo aqui era tentar descobrir, será que existe alguma propensão de alguma dessas categorias aqui, de estar associada a alguma das categorias daqui, né? Ou seja, de X com Y, né? A gente viu que dava para fazer isso via distribuição condicional. Então, como é que fazia isso via distribuição condicional? Você calculava a distribuição do efeito dado à causa, né? A distribuição da variável efeito dada a variável causa, ok? Então, nesse caso aqui, a gente estava associando que o sexo podia ser o fator determinante da escolha da carreira. Então, eu poderia trabalhar aqui com a distribuição da carreira, dado cada um dos sexos, e comparar esses números. Era basicamente isso que a gente estava fazendo. Além disso, a gente aprendeu a fazer um coeficiente que dava para a gente uma medida entre 0 e 1, mas que depois, no final da aula, eu comentei com vocês que nem sempre essa medida vai chegar próxima de 1, tá? Mas é uma medida que, quanto maior o valor dela, quanto mais próximo de 1, maior vai ser a força da associação entre essas duas variáveis, e quanto mais próximo de 0, menor a associação entre essas variáveis. E como que isso é feito? Ela é baseada aqui dentro, né? Ela é a raiz quadrada de uma razão que envolve a famosa estatística de Qi quadrado. E a estatística de Qi quadrado era dada por esse somatório aqui, que a gente viu na aula passada, é um somatório duplo, porque ele está somando as linhas e as colunas, ou seja, está somando cada uma das células da nossa tabela, onde a gente comparava as frequências observadas com as frequências esperadas, tá? E aqui tinha como que você encontrava as frequências esperadas. E o que significava uma frequência esperada? Seria, qual seria a frequência que eu teria se não existisse associação entre as variáveis da tabela? Ou seja, se não tivesse associação nenhuma entre x e y, quais deveriam ser as frequências que eu deveria ter observado, mantendo os totais fixos? Ou seja, fixado o total de linha e total de coluna, quais seriam as frequências que eu deveria ter se não tivesse associação? Então, quanto mais distante eu estiver dos esperados, das frequências esperadas, significa que eu estou mais distante da independência das variáveis, ou seja, eu estou concluindo que as variáveis têm uma dependência, uma associação, tá? Então, lembrem disso, dependência tem essa relação com associação. Quanto maior a associação, maior a dependência das variáveis, tá? Isso foi o que a gente viu na aula passada. A gente viu que nesse exemplo aqui de carreira versus sexo, no caso de física e ciências sociais, o valor dava 0,33. E eu disse para vocês que esse número aqui era bem alto até, tá? E eu mostrei para vocês que o valor mais extremo que eu conseguiria para esse C aqui, nesse exemplo, seria de 0,40 alguma coisa. Ou seja, 0,33 é bem alto, tá? E eu deixei como exercício vocês calcularem um outro coeficiente aqui que dá bem próximo de 0, e vocês, isso vai ser alvo, essa matéria aqui vai ser alvo de um teste da segunda vaga, tá? Não é ainda nem a avaliação de quinta, nem a avaliação da semana que vem, que é só de distribuição normal. Mas a gente pode fazer esse exemplo aqui mais para frente, se vocês tiverem algum problema, tá bom? Bom, quero hoje, então, começar a aula aqui falando sobre risco relativo e odds ratio, tá? São duas medidas que também são muito utilizadas em tabelas de contingência, tá? E principalmente nessa área das biomédicas, vamos dizer assim, né? Nessa parte que envolve dados de estudos clínicos, nessa parte que envolve
estudos epidemiológicos, essa parte que envolve todos os estudos, principalmente da área da saúde, né, com variáveis qualitativas, tá? Esse tipo de coeficiente que eu vou apresentar aqui para vocês, ele vai dar uma noção de associação entre uma causa e uma possível consequência, tá? Aliás, entre uma consequência e uma possível causa. E vocês já devem ter ouvido falar disso aqui, nem que seja indiretamente, mas vocês já devem ter ouvido falar disso aqui, e eu vou apresentar para vocês agora do que se trata, tá? Então, são duas coisas que a gente vai ver. Primeira, risco relativo, e a outra, odds ratio. Esse odds ratio, tá, também é chamado, na tradução dele, razão de chances, tá? E o importante para a gente aqui vai ser como calcular e como interpretar essa medida, essas duas medidas, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que elas são utilizadas, tá, para avaliar possível causalidade entre duas variáveis em uma tabela de contingência. Eu vou usar esse RR, tá, para ser a sigla de risco relativo, tá? E OR para ser de razão de chances, ou de odds ratio, tá? E isso em bioestatística, tá, é muito utilizado para avaliar a relação entre determinados fatores de risco, né? Por exemplo, fumar e não fumar, tá? Ter uma alimentação balanceada e não balanceada, coisas desse tipo, e possíveis desfechos, né? Ter câncer, ter sobrepeso, qualquer efeito que você possa supor que está associado com essa variável causa, tá? E quando que você vai utilizar uma medida e quando que você vai utilizar outra medida? Eu não vou entrar muito aqui no detalhe, tá? Porque o ideal seria você fazer um curso de bioestatística, estudar um pouquinho mais essa área. Aqui para a gente, tá? O básico, assim, que importa é que você costuma utilizar risco relativo em estudos de coorte, tá? E vai utilizar o odds ratio em estudos de caso e controle, tá? Então, quando que você vai utilizar o odds ratio? Num estudo em que você avalie um grupo, né? Lembra quando a gente estava estudando lá no comecinho do curso, que era estudo observacional, que era experimento, né? Quando você tiver um estudo em que você tenha um grupo, que é, por exemplo, um estudo observacional, mas que tenha o grupo dos casos, pessoas que tiveram uma doença, por exemplo, ou que tiveram um determinado desfecho, e casos controle, tá? Que são aquelas pessoas que também tiveram aquele desfecho, mas não necessariamente tiveram essa causa que você está estudando como possível causadora do desfecho, tá? Então, são basicamente estudos observacionais que são chamados de caso e controle nessa situação específica. Enquanto que risco relativo, associado a uma coorte, é um pouquinho diferente o conceito, tá? Uma coorte é como se fosse uma fatia da população, tá? Então, como se fosse assim, por exemplo, na ENSE, nós temos hoje mais ou menos uns 300 alunos na graduação. Varia esse número de 260 até 350, esse número varia, tá? Mas, em média, 300 pessoas. O que acontece? Quando eu estudo a população da ENSE, é uma população variável, uma população que cada dia está entrando gente, né? A cada semestre está entrando pessoas novas, e a cada dia tem gente saindo também, porque tem as pessoas que se formam, tem as pessoas que abandonam, né? Então, a população da ENSE vai variando ao longo do tempo. Mas eu poderia dizer assim, quem é a coorte de alunos da ENSE da turma de 2020/2, tá? São exatamente esses 60 alunos que entraram agora, que vocês fazem parte desse grupo, tá? Então, vocês são uma parcela, uma parte da minha população, tá? E ela está fechada para um determinado período de tempo ou para uma determinada característica em comum que vocês tenham, tá? Por exemplo, pode ser a coorte das pessoas
que entraram no primeiro semestre de 2018, tá? Se eu fosse pensar em população, né? Eu quero estudar as pessoas que nasceram no ano de 79, tá? Aqui. Então, todas as pessoas que nasceram no ano de 79, no Rio de Janeiro, por exemplo, seria uma coorte inteira. Coorte de pessoas que nasceram em 1979. Eu poderia estudar essas pessoas aqui e ver o seguinte, dessa coorte aqui, quantas pessoas dessa coorte aqui que foram, que estudaram na faculdade, chegaram na faculdade no ano de 2020? Quantas dessas pessoas conseguiram concluir um curso superior até 2020? Eu poderia estudar essa coorte aqui de 79. Eu poderia estudar a coorte de 89, a de 99, a de 2009, certo? São estratos da minha população que eu vou analisando com o tempo. É diferente de um estudo de caso e controle. O estudo de caso e controle, eu tenho um grupo de pessoas e eu vou estudar. Ó, vocês aqui, vocês estão um grupo de pessoas que fumavam, né? E aqui tem um grupo de pessoas que não fumavam. O que aconteceu com vocês? Quantos dos que fumavam teve câncer e quantos dos que não fumavam não teve câncer? Estou pegando um grupinho para estudar. Outra coisa é pegar uma coorte inteira da população, tá? Não sei se ficou claro mais ou menos isso, mas eu não vou entrar muito no detalhe dessa diferença. O mais importante para mim aqui vai ser vocês saberem calcular o risco relativo e o odds ratio e saber interpretar os números associados a eles, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, sempre que você for utilizar risco relativo ou odds ratio, você vai ter uma tabela de contingência 2x2, tá? E você vai montar a sua tabela exatamente daquele jeito que eu comentei com vocês antes. Você vai colocar na variável x, ou seja, que está nas linhas, você vai colocar a variável causa, certo? De preferência, desse jeito que eu estou colocando aqui, ó. Possui o fator causa e depois embaixo não possui o fator causa. Então, dando aquele exemplo do cigarro, né? Aqui pode ser fumou e aqui embaixo não fumou, certo? Se você quer saber o efeito de uma dieta balanceada, você vai colocar aqui. Tem dieta balanceada, não tem dieta balanceada, não segue uma dieta balanceada, certo? Se você quiser saber o efeito da pressão alta nos bebês, algum efeito que possa causar na gravidez e que afete alguma característica da criança, você vai colocar aqui, a mãe teve pressão alta, aqui embaixo a mãe não teve pressão alta, ok? E na coluna, você vai colocar a variável efeito, ou seja, teve o efeito e não teve o efeito, certo? Eu vou chamar as células aqui de dentro exatamente de A, B, C e D. Ou seja, o A é o número de pessoas que tinham a causa e que tiveram o efeito. O D é o número de pessoas que não tinham a causa e não tiveram o efeito, tá? E o B e C são as outras duas situações. Aqui, para facilitar, né, também tem os totais. Então, quem é o total da linha aqui? A mais B. Na outra linha, C mais D. Totais de coluna, A mais C, B mais D. E o total geral, A mais B mais C mais D. Então, utilizando essa notação aqui para as frequências, aqui estão as duas fórmulas associadas a risco relativo e razão de chances, tá? O que vai ser o risco relativo? Dê uma olhada o que ele está mostrando aqui para a gente. Ele é uma razão, tá? Entre duas razões. Qual é a razão que está no numerador? Olhem só. A sobre A mais B. O que é o A dividido pelo A mais B? Né? O A é o número de pessoas que teve o efeito e o A mais B é o número de pessoas que tem a causa. Né? Desculpa, o A é o número de pessoas que teve o efeito e que tinha a causa, e o A mais B é o número de pessoas que tinham a causa. Então, qual é a interpretação desse numerador aqui? Dentre as pessoas que tinham a causa,
qual é a proporção delas que teve o efeito, certo? E o que tem embaixo? Dentre as pessoas que não tinham a causa, ou seja, C mais D, a proporção, né, das pessoas que tiveram o efeito. Então, esse número aqui, esse risco relativo, seria interpretado, por exemplo, no caso de fumar e ter câncer de pulmão, poderia ser proporção de pessoas que teve câncer de pulmão e fumava, dividido pela proporção de pessoas que teve câncer de pulmão, mas não fumava, certo? Então, se essa razão aqui for muito grande, for maior do que 1, por exemplo, se essa razão aqui der 2, o que significa isso? Se deu 2 o risco relativo, significa que ter a causa, ou seja, vou pensar naquele exemplo de fumar, né? Fumar, certo? Faz com que o risco de se ter câncer de pulmão seja multiplicado por 2, seja dobrado, certo? Ou o risco de câncer de pulmão para as pessoas que fumam é 2 vezes o risco daqueles que não fumam, certo? É isso que você vai ter aqui como interpretação do risco relativo. A gente vai fazer um exemplo disso e vamos interpretar isso direitinho, tá? Bom, e o que vai ser a razão de chances? Tá? Então, notem que o risco relativo é uma razão de proporções. E o que é o odds ratio, a razão de chance? É uma razão de chances, tá? Então, antes de eu falar o que é, por que é A sobre B dividido por C sobre D, eu vou para o quadro para dar uma noção para vocês do que é chance, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, me interrompam, por favor, tá? Vou fazer um caso bem simples aqui. Imaginem que eu vou lançar um dado, ok? Eu tenho um dado, o meu dado é honesto, tem 6 faces, né? Face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu perguntasse para vocês assim, ó, imaginem que eu tenho um evento A, eu vou falar um pouquinho de probabilidade aqui, tá? Imagina que eu tenho um evento A que é o seguinte, ocorre a face 6, certo? Eu vou jogar o dado e vou analisar se vai sair a face 6 ou não. Vamos chamar de P de A a probabilidade disso acontecer. Vocês sabem intuitivamente, com o que vocês sabem assim da vida, né? Vocês vão aprender isso com mais calma depois no semestre que vem, mas com o que vocês sabem da vida, qual é a probabilidade de sair a face 6 num dado? Vocês sabem? 1/6. 1/6, tá? É exatamente 1/6. Da onde vem isso aqui? Isso aqui tem uma interpretação, tá? A interpretação disso aqui é a razão, tá? Isso aqui seria equivalente à razão entre casos favoráveis dividido por casos totais. O que é isso? Casos favoráveis por casos totais. De quantas maneiras pode acontecer o resultado do lançamento de um dado, né? Pode acontecer de 6 formas, de 6 maneiras seguintes. Pode sair a face de 1, a 2, a 3, a 4, a 5 ou a 6. Então, eu tenho 6 casos possíveis, né? 6 casos totais ou possíveis, e em quantos deles eu tenho A acontecendo? Ou seja, em quantos deles ocorre a face 6? 1, certo? Então, a probabilidade de sair a face 6 é 1. Se eu perguntasse qual é a probabilidade de sair um número par, né? Qual é a probabilidade de ser um número par ao lançar um dado? Usando essa intuição aqui, seria, eu tenho 6 resultados possíveis, quantos casos eu poderia ter que são pares? Né? É o 2, o 4 e o 6. São 3. Então, eu colocaria aqui 3 sobre 6. E isso daria meio.
Ou seja, a probabilidade é um número entre 0 e 1 e que pode ser interpretado nos casos mais simples como casos favoráveis por caso total. Essa noção aqui é bem comum no nosso dia a dia e a gente vive com essas ideias no nosso dia a dia. Aqui no Brasil é normal, na nossa cultura, a gente pensar em termos de probabilidade. Não é comum na nossa cultura a gente pensar em termos de chance, certo? E é isso que eu vou falar para vocês agora. O que é a chance? A probabilidade de acontecer a face 6 é 1/6. Mas qual é a chance? Qual é a chance de A? Não sei se vocês sabem a diferença entre chance e probabilidade. Alguém aqui sabe qual é a chance de ocorrência da face 6? Como que a gente fala isso? Não é 1/6. 1/6 é a probabilidade de ocorrência da face 6. Alguém sabe o que é a chance de ocorrência da face 6? Alguém já ouviu isso? Nunca ouvi. Não? Vocês já viram em casas de apostas alguém falar assim, quais são as chances do cavalo tal? Né? E alguém fala assim, é de 1 para 5. Já ouviram falar disso? Já. Né? O que é esse 1 para 5? Tá? É exatamente a noção de chance. Quando você fala de chance, você costuma falar quantos casos eu tenho a favor versus os que eu tenho contra, certo? Então, por exemplo, ao lançar um dado e eu querer saber qual é a chance de sair a face 6, de quantas maneiras eu vou me dar bem, ou seja, de quantas maneiras o 6 realmente vai acontecer? Uma maneira só. E de quantas maneiras, né, de qual o número de possibilidades que eu tenho em que o 6 não ocorre? São 5 possibilidades, certo? Então, a chance de sair a face 6, a gente diz que é 1 para 5. Todo mundo entendeu? 1 a favor e 5 contra, certo? No lançamento de uma moeda, qual é a probabilidade de sair a face cara, se a moeda é honesta? Você vai pensar, a moeda tem duas faces, a probabilidade de sair a face cara é meio, né? É um caso favorável dividido por 2, que são os casos possíveis, é meio, 50%. Mas qual é a chance de sair a face cara? A chance é de 1 para 1. Ok? 1 para 1 é isso. Um caso eu venço, um caso eu perco. Então, qual é a chance de ocorrência de A? Um caso eu me dou bem, que é a face 6, 5 eu me dou mal, que são as outras 5 faces que eu tenho. Mas é comum as pessoas escreverem essa chance, é comum, tá? Não deveria, mas as pessoas acabam fazendo como uma razão. 1 para 5, certo? Apesar da gente não é comum você falar que a chance é 0, aqui, né? 1 dividido por 5 é 0,2, certo? 1 dividido por 6 é 0,16, mas 1 dividido por 5 é 0,2. Não é comum a gente fazer essa divisão aqui, tá? Mas eu poderia pensar nessa divisão. O que importa é que é 1 para 5. No Brasil, a gente não está acostumado a falar dessa forma, tá? Por exemplo, na Mega Sena, tá? De quantas maneiras você vence na Mega Sena apostando apenas um bilhete com 6 números, apenas uma aposta de 6 números na Mega Sena? De quantas maneiras você vence? Uma. Quantos casos possíveis eu tenho de resultados da Mega Sena? São 50 milhões e 63 mil, é um número bem grande, mas vamos aproximar que seja 50 milhões. Qual é a probabilidade de você acertar, então, a Mega Sena com apenas uma aposta? 1 dividido por 50 milhões. Qual é a chance de você ganhar na Mega Sena? É 1 contra 50 milhões menos 1. Certo?
Só que se você fizer a divisão de 1 sobre 50 milhões e a divisão de 1 sobre 50 milhões menos 1, esse número é praticamente igual. Não dá muita diferença, certo? A maior diferença que vai dar entre essa noção de razão de chance, desculpa, de chance contra a probabilidade, é quando você tiver poucos casos possíveis. Como, por exemplo, o exemplo da moeda. Tá? No exemplo da moeda, a chance de cara é meio. A probabilidade de cara é meio. E a chance de cara é 1 para 1. Se eu fizer a divisão, né, 1 sobre 1 dá 1. A chance é 1. Tá? Então, assim, no Brasil, pelo menos, a gente não tem essa cultura do nosso dia a dia de falar de chance. Se alguém falar para você que tem 50% de chance de chover hoje, ele está falando que a probabilidade de chover hoje é de 50%. Ele não está falando da chance. Ele está falando da probabilidade. Certo? Todo mundo entendeu isso? A diferença de chance para probabilidade? Conseguiram captar? Sim. Então, vamos voltar lá para a nossa tabela. Vamos olhar para a primeira linha. Tá? A primeira linha da tabela são as pessoas que têm a causa. Vamos imaginar fumantes. Certo? Dado que a pessoa é fumante, qual é a chance dela ter câncer? Ou seja, qual é a chance dela ter o efeito? Tá? Se eu fosse perguntar qual é a probabilidade dela ter o efeito, você ia fazer casos favoráveis, que é o A, por casos totais, A mais B. Mas quando eu falo qual é a chance de ter o efeito, eu estou comparando casos favoráveis com casos desfavoráveis. Então, é a comparação do A com o B. É A, tá? Isso aqui seria A para B, ou A sobre B. Então, notem que o risco relativo é a chance de ter o efeito para quem tinha a causa, A sobre B, dividido pela chance de ter o efeito para as pessoas que não têm a causa, ou seja, C sobre D. Entenderam? Então, o de cima é uma razão de proporções ou de probabilidades. O de baixo é uma razão de chances. Ok? Então, esses dois números aqui nunca serão iguais. Eles podem ser próximos, mas eles nunca serão iguais. Qual vai ser a grande diferença de interpretação entre eles? Você vai falar de chance e o outro você vai falar de risco. Risco associado à probabilidade. Aqui no Brasil, você vai ver que nos artigos e nos trabalhos, as pessoas vão interpretar eles com a mesma palavra, certo? Vão falar a mesma frase, só vão trocar a palavra risco por chance. Se a pessoa falar a palavra risco, é porque ela calculou o risco relativo. Se ela falar a palavra chance, é porque ela calculou uma razão de chance, fez o odds ratio. Então, por exemplo, a chance de ter câncer de pulmão para fumantes é 2 vezes a chance dos não fumantes. A pessoa está fazendo A sobre B dividido por C sobre D. E se a pessoa falar o risco de ter câncer de pulmão para as pessoas que fumam é 2 vezes o risco das pessoas que não fumam. Eu falei a mesma frase, só troquei a palavra risco por chance, certo? Primeiro eu falei chance, depois eu falei risco. A interpretação na minha mente é a mesma, certo? A única diferença é, eu estou usando a chance, no outro eu estou usando o risco. Então, o número nunca vai ser exatamente igual. Tá bom? Entenderam isso? Mais ou menos? Eu vou mostrar um exemplo e a gente vai calcular as duas medidas nesse exemplo, tá? Esse exemplo aqui são dados reais, isso aqui é uma coorte, tá? Eu vou calcular as duas medidas e vou interpretar as duas medidas e vou colocar no quadro como que a gente interpreta, tá? Isso daqui, são dados de mães, tá? Que fumavam durante a gravidez, tá?
em 1982, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tá? Então, você tem aqui 2.419 mães fumantes e 4.807 mães não fumantes. Lembrando que a gente está aqui no ano de 82, né? As coisas, hoje em dia, esses números aqui não são assim. Você não vai encontrar tanta mãe fumando assim, né? Quanto você tinha nessa época aqui. Mas o que importa é que você tem mães que fumaram e mães que não fumaram durante a gravidez. Um total de 7.226 gravidezes, né? E o que se anotou aqui, né? Isso poderia ser uma causa para o baixo peso das crianças recém-nascidas. Então, observou-se aqui um total, né? Essas gravidezes aqui, né? Geraram, obviamente, cada uma delas uma criança, um bebê, e observou-se quantas dessas gravidezes aqui geraram bebês com baixo peso e quantos não geraram. Tá? Então, tem aqui 586 bebês com baixo peso, 6.640 bebês sem baixo peso ao nascer. E a pergunta aqui é, será que existe associação entre fumar e o bebê ter baixo peso ao nascer? Tá? Então, eu vou calcular as duas medidas, risco relativo e odds ratio. Vocês podem pegar aí uma calculadora ou R ou qualquer outra coisa para me ajudar aqui a fazer as contas, tá? Então, a tabela, na verdade, ela só tem esses 4 valores aqui, ó, o A, o B, o C e o D, certo? Esses totais aqui, ó, tá? Esse 2.419 é o A mais B, o 4.807 é o C mais D e assim por diante. Essa coluna que está aqui, ó, tá? É uma coluna adicional, só está aqui porque eu recortei essa tabela aqui de um artigo, tá? Mas isso aqui não faz parte da tabela de contingência, já é uma conta em cima desses números aqui, tá? O que importa é o A, B, C e D. Então, vamos lá. Vamos estudar. Percebam aqui que a variável causa está na linha e a variável efeito está na coluna. Perceba que causa presente é a primeira e efeito presente é o primeiro, certo? A gente sempre faz assim, que fica tudo perfeitinho para poder interpretar o risco relativo e o odds ratio. Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui, vou colocar aqui para baixo. Então, a gente vai calcular primeiro o risco relativo, certo? O risco relativo vai ser a proporção de pessoas, né, que tiveram o efeito dividido, isso é a proporção em relação ao total de pessoas que tinham a causa. E isso dividido pelo total de pessoas aqui, né, que tiveram efeito dentre aqueles que não tinham a causa, certo? Então, vamos ver quanto que dá isso aqui. A sobre A mais B. Quem é o A? 275, tá? Vai ser 275 dividido por 275 mais 2.144, ou seja, esse 2.419 aqui. Deixa eu tirar isso aqui. 2.419. E isso dividido por 311, que são os bebês com baixo peso, dentre as mães que não fumavam. Ou seja, quantas mães não fumavam? 4.807. 4.807. Ok? O numerador é exatamente igual a esse 0,114 que está aqui, ó, que é a probabilidade de ter baixo peso dentre as fumantes, né? É a razão do 275 pelo 2.419. Deu esse 0,114. 0,114. E isso dividido por 0,065.
0,065. Alguém divide para mim aqui? Para ver quanto dá isso aqui? Um 1,75. Por aí vai. 1,75 75. aproximadamente, né? Tá. Chegamos num risco relativo de 1,75. O que é importante você saber aqui, tá? Esse 1 que está aqui, tá? Ele representa para a gente a igualdade. Isso aqui é uma medida onde o 1 representa a igualdade. Se essa razão aqui desse exatamente 1, o que significa isso? O que ia significar? Que a proporção de pessoas, de bebês com baixo peso, é igual tanto para a mãe fumante quanto para a mãe não fumante. Então, você vai dizer que as mães que fumam não aumentam o risco do bebê ter baixo peso. O 1 representa a igualdade. Tudo que passa de 1, certo? É o que afeta aqui. Ou que passa de 1, ou que não ultrapassa 1. Então, por exemplo, 1,75 quer dizer que o numerador é 75% maior do que o denominador. Todo mundo entendeu isso? Sim. O numerador é 75% maior do que o denominador. Então, eu vou escrever agora aqui frases que você poderia escrever para interpretar esse número. Tá? Eu vou escrever 2 frases para vocês interpretarem. Você vai dizer: o risco, certo? De um bebê ter baixo peso ao nascer, tá? O risco de um bebê ter baixo peso, vou botar aqui embaixo, para mães fumantes é 1,75 vezes o risco das mães não fumantes. Então, percebam aqui, ó, se você quer usar o 1,75, você vai dizer que o risco das que fumam é 1,75 vezes o risco das que não fumam. Você não vai dizer que ele é 1,75 vezes maior do que as que não fumam. Você não vai dizer isso. Você vai dizer que ele é 1,75 vezes o risco das que não fumam. Certo? Se você quer utilizar a palavra maior aqui, se você quer usar a palavra maior, que geralmente é o que a gente usa, você vai escrever essa mesma frase aqui, tá? Trocando um pedacinho. Vou colocar aqui a outra opção, vou colocar em azul, tá? A outra opção é o risco, deixa eu ver como é que eu botei no comecinho ali, de um bebê, né? Então, vai ser o risco de um bebê, como é que eu botei? Ter baixo peso. Eu já dou um zoom aqui para vocês enxergarem, tá? Ter baixo peso. Vamos ver como é que eu botei aí em cima. Para mães fumantes, então vou colocar aqui. Para mães fumantes. É 75%.
como é que eu tinha feito antes, é 1,75 vezes o risco, né? Então, eu vou dizer, é 75% maior peraí, para, só um pouquinho, como é que eu coloquei aqui? O risco de bebê ter baixo peso para mães fumantes é 175 vezes o risco das mães não fumantes. Então, aqui eu vou colocar. O risco de um bebê ter baixo peso para mães fumantes é 75% maior do que para mães não fumantes. Vamos botar aqui, maior do que o risco para mães não fumantes. Qual é o erro comum aqui? É você falar que é 175% maior. Não é 175% maior. Você tem que sempre subtrair 1 aqui, certo? Então, por exemplo, se tivesse dado 3,5, certo? Se tivesse dado 3,5, como é que você ia interpretar, então? O risco é 3,5 vezes o risco das não fumantes, né? Ou seja, quem fuma tem um risco 3,5 vezes o risco das não fumantes, e aqui você ia dizer na outra opção que o risco é 250% maior. Entenderam? Você sempre subtrai uma unidade e multiplica por 100, certo? Então, se fosse 3,5, você ia fazer 3,5 menos 1 dá 2,5. Então, o que é 2,5 vezes? É 250%. Certo? Porque eu multipliquei por 100. Se o risco tivesse dado 1, exatamente, o risco relativo, tivesse dado exatamente 1, você ia dizer, então, que o risco de um é 1 vezes o risco do outro, ou seja, são iguais. E como que seria aqui embaixo? 1 menos 1, 0. Vezes 100, 0. Então, o risco de uma é 0% maior do que o da outra. Entenderam? Então, o 1 sempre representa a referência. Não pode esquecer de subtrair. Tá? E o erro comum que você vai ver por aí são pessoas dizendo aqui em cima que o risco é 1,75 vezes maior do que o risco das mães não fumantes. Não, não é maior, é só vezes. Certo? Um outro exemplo disso, para vocês entenderem, né? Se você ganha R$1.000 por mês e eu ganho R$2.000 por mês, eu ganho 2 vezes o que você ganha. Eu não ganho 2 vezes mais que você. Eu ganho 2 vezes o que você ganha. Ou eu ganho 1 vez mais do que você. Eu ganho 100% a mais do que você. Mas eu não ganho 200% a mais do que você. Certo? Eu ganho só 2 vezes o que você ganha. Essa interpretação aqui é que tem que tomar cuidado, tá? Sempre subtraia 1 quando for falar de maior. E a gente costuma utilizar essa de baixo aqui. 75% maior, 150% maior, tá? A gente costuma fazer assim. Outro caso, tá? Digamos que tivesse dado 0,9. Se tivesse dado 0,9 o risco relativo, como é que você ia interpretar isso? 0,9. Você ia dizer que o risco é 0,9 vezes o do outro, e aqui embaixo, o que ia dar quando você tivesse 0,9? 0,9 menos 1, né? Você vai ver que, na verdade, a melhor maneira nem seria essa, seria pensar assim, 0,9, né, é 90% do risco das outras, certo? Ou seja, as que fumam têm 90% do risco das que não fumam, tá? Então, é mais fácil você dizer que ela tem, o risco relativo tem essa redução, é 10% menor,
Tá legal? A gente costuma falar assim. Mas, em geral, a gente vai trabalhar com riscos relativos que são maiores do que 1. Tá? Em geral. Porque você quer avaliar o efeito de uma causa, né? E, geralmente, essa causa faz aumentar a chance. Faz aumentar o risco. Então, em geral, nas aplicações, esse risco relativo vai dar maior do que 1. Tá? Entenderam aqui a questão do risco relativo? Vocês com certeza já escutaram esse número alguma vez na vida. Alguém falar disso de algum estudo. Tá? Tá, o Paulo Pladeno está falando de algum problema. Tá, ok. Todo mundo está me ouvindo? Estão conseguindo acompanhar? Sim. Tá? Sim, tá claro. Vamos ver agora, então. Tá? Falta pouquinho para a gente ir na parte de tirar dúvida, tá? Eu não quero passar de 9 horas. Então, agora vamos analisar o risco relativo, desculpa, o odds ratio, tá? Como que vai ser o odds ratio nesse caso aqui? Então, vamos lá. Odds ratio. Cadê o quadro? Vou botar aqui. Então, vamos descer aqui. Vai ser, vamos botar em preto. O odds ratio vai ser casos favoráveis dentre as que fumam, né, dentre as que têm a causa, dividido por casos desfavoráveis, tudo isso pela mesma coisa para as que não fumam, tá? Então, para as que não fumam, é o C sobre D. Outra coisa interessante, quando vocês pegarem livros de estatística aplicada por aí, eles vão colocar a fórmula do risco, do odds ratio, dessa maneira que está aqui, ó. Olhem para cá. A sobre B dividido por C sobre D é a mesma coisa que A vezes D dividido por B vezes C, certo? É como se você multiplicasse aqui, ó, em cruz. A vezes D, tá? A diagonal principal, dividido pela diagonal secundária, C vezes B. Estão vendo? A vezes D dividido por B vezes C. E os livros costumam apresentar assim. A fórmula do odds ratio é A vezes D sobre B dividido por B vezes C. Eu não gosto de apresentar essa fórmula aqui da direita. Eu prefiro apresentar essa primeira aqui, porque fica bem claro que é a razão da chance. Um é a razão de probabilidade e o outro é a razão de chance, certo? E o fato de ficar essa razão do produto das diagonais aqui é uma consequência da razão de chance, tá? Mas não deixa de ser verdade. Então, a gente tem que fazer 275, tá? Vezes esse 4.496, dividido por 2.144 vezes 311. Tá? Mas eu vou fazer da maneira primeira que eu falei para vocês que eu ia fazer. A sobre B, então A é 275, dividido pelos casos desfavoráveis. 244, dividido por 311, dividido por 4.496. 4.496. Alguém divide para mim aqui o numerador e o denominador? Se quiser me dar primeiro o numerador, depois o denominador, eu vou anotando aqui. Quanto que é 275 dividido por 244? 0,128. 0,128. E embaixo? 0,069, se eu não me engano, professor. Tá. E divida um pelo outro aí para mim, por favor. — 1,85. Ok. Olha só. Olhem para esse numerador aqui, ó. 0,128. Tá? Isso aqui é a chance de uma pessoa, de uma mãe que não fuma, ter filho com baixo peso. 0,128. E olhem para
cá, o que era o 0,114? Era a probabilidade de uma mãe que fuma ter filho com baixo peso. E eu vou perguntar para vocês, na mente de vocês, se eu falasse para vocês que a chance de um bebê nascer com baixo peso para mães fumantes é de 0,128, você não ia na sua mente associar que isso era a probabilidade? Se eu falasse a chance, você ia pensar, tá, entendi. Quer dizer que a probabilidade é de 0,12. Entendi. Não, não é. A probabilidade não é 0,12, é 0,11. 0,12 é a chance. É porque a gente não está acostumado, no Brasil, pelo menos, a ter o raciocínio de chance. Até porque é parecido. Né? Estão vendo aqui? Deu muito parecido. Então, eu só tenho para dizer isso. Na mente de vocês, a gente interpreta mais ou menos igual, chance e probabilidade. Tá? E aqui é a razão de uma pela outra. 1,85. Então, a razão das probabilidades foi 75% maior. A razão das chances foi quanto? 85% maior. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Os números são iguais, só que um é na noção de chance e o outro é na noção de probabilidade. Tá? E se vocês forem estudar bioestatística por aí, em cursos que não tiverem assim uma discussão um pouco mais teórica dos coeficientes, você vai ver que eles vão interpretar isso aqui e nem eles vão saber direito a diferença do que é o um e o outro. Eles vão só saber assim, não, se for uma coorte, usa risco relativo. Se for um estudo caso e controle, faz o odds ratio. Mas qual a diferença de um para o outro? O que representa esse número? Por que não deu igual? Não sabem, certo? Então, como que você interpreta isso aqui? Eu vou escrever aqui e vou botar simplesmente assim, ó. É exatamente igual à interpretação do risco relativo, tá? Substituindo a palavra risco por chance. Só isso. Tá? Você vai interpretar exatamente igual, só que trocando risco por chance. Vamos interpretar então. Vamos lá. Eu vou dizer: a chance de um bebê ter baixo peso para mães fumantes é 1,85 vezes a chance das mães não fumantes. Outra opção, a chance de um bebê ter baixo peso para mães fumantes é 85% maior do que a chance para mães não fumantes. Entenderam? Troquei o 175 por 185, troquei o 75 por 85 e troquei risco por chance. Ok? Todo mundo entendeu? Essa medida é muito utilizada e vocês vão encontrar muito ela por aí. Sempre que vocês escutarem alguém falar isso, a chance de uma pessoa morrer por uma doença é maior para fumantes do que para não fumantes. Vai atrás da notícia, vai ver. Você vai ver que lá na notícia, lá no meio dela, vai ter um risco relativo ou vai ter um odds ratio. Tá? Podem ir atrás que vocês vão descobrir isso. Ok? É uma outra maneira de ver a associação entre variáveis em tabelas de contingência. Dúvidas? Que eu vou parar por aqui agora a matéria, tá? E vou só falar do teste. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo, professor. Então tá bom. Então é o seguinte, vamos relembrar algumas coisas para falar do teste, tá? A gente viu várias coisas. Eu vou só fazer aqui um lembrete de coisas que a gente viu
e vou gastar um tempinho para dúvidas. Vou perguntar, alguém tem alguma dúvida de cara, assim? Alguma coisa da matéria, tirando essa parte aqui de curva de densidade e essa parte de tabela de contingência, até a parte de box plot, tá? Alguém tem alguma dúvida específica que gostaria de tirar comigo? Algum conceito que não ficou muito claro? É o momento agora de se manifestar, ok? Pode ser pelo chat, pode ser falando. Tá? Alguém tem alguma questão? Não deixem para ter só no dia da prova, né, gente? Professor, Oi. o Natan botou no chat emparelhamento. Ok, isso não estava lá, né? Isso não estava nas notas. Eu comentei, eu acho, na aula, mas não está no material, é verdade. No material, eu acho que não tem nem experimento cego e duplo cego e nem emparelhamento, tá? É basicamente o seguinte. Quando você tem um experimento, tá? Quando você tem um experimento, você tem um grupo de controle e você tem um grupo de tratamento, tá? Então, o que acontece? Vamos imaginar que você quer ver o efeito de um remédio para emagrecer, tá? Eu vou mostrar dois estudos, duas maneiras de fazer. Uma com emparelhamento e uma sem emparelhamento, tá? Eu quero saber se uma nova pílula, uma pílula do emagrecimento que surgiu agora, eu quero saber se ela faz as pessoas emagrecerem. O que eu posso fazer? Eu pego um grupo de pessoas, tá? De uma maneira melhor possível. Claro que ter voluntários, tudo isso afeta. A maneira como eu seleciono essas pessoas para colocar nesse grupo afeta. O ideal seria aleatorizar. Mas, enfim, o que importa é que eu formei um grupo de pessoas que vão ingerir uma pílula de farinha, tá? Um placebo. E eu pego um grupo de pessoas que vai mais ou menos semelhante a esse aqui, pessoas com os pesos parecidos, né? E vou colocar para receber a minha pílula do emagrecimento. Vamos imaginar, então, que eu tenho esse placebo para evitar que tanto o grupo de controle quanto o grupo de tratamento, que as unidades experimentais saibam se estão tomando um ou outro. Eu não quero que tenha esse efeito psicológico. Então, todo mundo vai tomar uma pílula sem saber o que está tomando. E aí, o que eu vou fazer? Eu aleatorizei quem ia entrar num grupo, quem ia entrar no outro, fiz essa aleatorização. E no final, eu avalio, por exemplo, qual foi a perda média de peso nesse grupo e a perda média de peso nesse grupo aqui. Essa perda média pode ser em percentual, então, do tipo, nesse grupo aqui, as pessoas em média perderam 2% do peso, nesse grupo aqui, as pessoas perderam 10% do peso em um mês, enfim. O que importa é que você vai medir no grupo de controle e no grupo de tratamento e ver, comparar os efeitos no final. Isso é um experimento que você faz com grupo de controle e grupo de tratamento. O que é emparelhamento? É quando o grupo de controle é exatamente igual ao grupo de tratamento. Como que isso é possível? Como é que eu posso ter dois grupos, o de controle e o de tratamento, e eles serem o mesmo? É muito fácil. O caso mais fácil de se pensar é você pensar da seguinte forma. Aqui é o antes e aqui é o depois. Ou seja, eu não vou comparar um grupo de pessoas com um grupo de outras pessoas. Não. Eu vou pegar um grupo de pessoas e peso todo mundo. Passa um mês, certo? Todo mundo tomou a pílula do emagrecimento. Eu olho o peso das pessoas depois. Então, eu vou comparar cada pessoa, o peso que ela ficou depois, com o peso que ela tinha antes. O peso que ela tinha antes era sem a pílula. O peso que ela tem depois é depois da pílula.
Então, eu vou fazer a comparação do antes e depois e vou ver quanto que foi a diferença disso, certo? Então, emparelhamento é quando o grupo de controle é igual ao grupo de tratamento. São as mesmas unidades experimentais, as mesmas pessoas, os mesmos indivíduos, os mesmos objetos que estão no grupo de controle e no grupo de tratamento. Esclarecido, Natan? Tudo bem? Então tá, vamos ver, tem mais dúvidas aqui. Estou tendo um pouco de dúvidas em boxplot. Estava estudando e algumas pessoas colocaram na coluna vertical o número frequência ao invés da densidade. Isso está correto? Boxplot não é um gráfico para densidade. Histograma é que é, né? Deixa eu ver se teve mais alguma coisa embaixo aqui. Na verdade, é histograma. Ah, ok, tá bom, então vamos voltar. Não é boxplot, é histograma. Estava estudando histograma e viu que algumas pessoas colocam na coluna vertical a frequência ao invés da densidade. Isso está correto? Tá, eu já respondo. Poderia relembrar rapidamente densidade? Tá, vou responder tudo junto, tá? Então vamos lá. Livros de estatística, em geral, chamam um gráfico de frequências onde as barras estão coladinhas uma na outra, por uma variável contínua, certo? Então, imaginem aqui que você tem uma variável contínua, geralmente contínua, tá? Até para discreta também dá para fazer, mas enfim, geralmente contínua. Eles colocam no eixo Y frequência, colocam frequência relativa e colocam densidade. Tanto qualquer um desses três casos aqui, em livros de estatística mais aplicados, tá? É chamado de histograma. Então, se aparecer um gráfico com as frequências aqui, é histograma. Tá? Isso é o que você responde por aí, na rua, se alguém te perguntar. Ok? Mas, a rigor, o histograma deve ser sempre feito com densidades. Tá? Então, assim, aqui na graduação em estatística, se alguém pedir para você um histograma, você sempre vai fazer com densidade. A menos que alguém peça para você um gráfico de frequências. Se alguém pedir para você um gráfico de frequências, aí você coloca as frequências. Se a pessoa pedir para você um histograma, você vai colocar a densidade. Mas você tem que saber que aí fora, na rua, se alguém falar para você, eu fiz um histograma, você já sabe que tem 99% de chance dessa pessoa ter feito com algum tipo de frequência, ou a relativa, ou a frequência normal. Por que que um estatístico tem que sempre trabalhar com a densidade? Tá? Então, assim, se eu pedir para você um histograma, eu quero que você faça com densidade. Mas se outra pessoa pedir para você, você esclarece com ela. Tá? Então, comigo aqui na disciplina, eu quero com densidade, porque é o que você tem que ser treinado para fazer. Mas, por causa de terminologia, se alguém te pedir um histograma, você só esclarece. Você quer um histograma com densidades ou você quer um histograma só com as frequências mesmo? A pessoa vai dizer, não, eu quero as frequências no eixo Y. Você tá bom, tranquilo, entendi. Ok? Por que que é importante densidade? Tá? Então, por exemplo, se você tiver um gráfico onde os intervalos aqui embaixo não forem regulares, imagina que aqui é 10, 20, 40. E você tem isso aqui. Certo? Imaginaram isso daqui? Entre 0 e 10, eu tenho essa frequência aqui. Vamos imaginar que aqui são as frequências. Certo? São as frequências. Se você tiver intervalos aqui embaixo que não são iguais, o que vai acontecer? Esse retângulo aqui, ó, vai ficar gigante, não porque eu tenho muita gente entre 20 e 40, porque aqui é o lugar que mais tem gente, é só porque o intervalo é maior, tá?
Ou seja, entre 20 e 40, eu esperaria o dobro do que entre 10 e 20, por exemplo, porque o intervalo é maior. Se você fizesse aqui frequências ou frequências relativas, esse efeito vai acontecer. É muito fácil enganar alguém fazendo um gráfico assim. Faz um gráfico aqui embaixo com os intervalos não sendo iguais. Você está enganando as pessoas, tá? Se você colocar aqui densidade, você não vai enganar ninguém. Porque o que vai acontecer é que com densidade, essa barra vai cair pela metade. Tá? Porque com densidade, cada área representa 1. Tá? Cada área não, a área total da figura representa 1. Com frequências relativas, a área não tem interpretação. Com frequências, a área não tem interpretação. Somente com densidade que a área tem interpretação. Como que é calculada a densidade? A densidade, ou seja, a densidade da iésima classe é igual à frequência relativa da iésima classe dividido pela amplitude da iésima classe. Ou seja, frequência relativa por densidade. O que vai acontecer nessa barra aqui, nesse retângulo aqui? A frequência relativa pode até ser alta. Ela é alta. Mas vai dividir por uma amplitude. Né? Quem é a amplitude aqui? É exatamente isso aqui, ó. Esse comprimento aqui. Que é o dobro desse aqui, que é o dobro desse aqui. Então, vai dividir uma frequência alta por uma amplitude alta. Certo? Então, esse número vai acabar ficando menor, ele vai cair. E aí você vai ver a verdadeira cara da figura. Tá? Então, em termos práticos, eu vou mostrar aqui um exemplo. Deixa eu fazer assim. Vou pegar uma figurinha aqui e vou colocar 3 barrinhas. 1, 2, 3. 10, 20, 30. Tá? Se os intervalos forem iguais, tá? Você vai ter isso daqui, ó. 10, 20, 30. Com densidade e com frequência. Vai dar igual. Não os números, certo? Não os números. Vou botar uma seta assim. Não os números. Mas a altura das barras vai ser a mesma se os intervalos de classe forem os mesmos. Certo? Tanto com frequências quanto com densidades. Mas, o que acontece aqui se você juntar... Alguém ligou o microfone, tá? Cuidado. O que vai acontecer se você juntar as duas classes aqui, a 20 e a 30? O que vai acontecer? Quando você juntar as duas classes, vai acontecer isso aqui, ó. Vai sumir isso aqui, vai sumir isso aqui, e vai somar, né? Então, vai ficar exatamente assim. Ok? E o que vai acontecer com a densidade se você juntar duas classes? Nada. Ela vai ficar assim. Ok? A densidade está preparada para intervalos de classes diferentes. A frequência, não. Isso aqui, se alguém colocar assim para você e você olhar de forma despreocupada, né? Sem se preocupar muito com os intervalos, você vai achar que tem muito mais concentração depois do 10 do que abaixo do 10. Parece que tem muita coisa aqui, né? Mas, na verdade, é uma concentração constante que você tem aqui. Entre o 0 e 10, entre o 10 e o 20, entre o 20 e o 30. E aqui, engana, tá? E outra coisa, lembrando, nesse caso daqui, a área é sempre 1, a área da figura. Nesse caso aqui, a área não tem interpretação. Por que é sempre a área aqui vai ter interpretação de frequência relativa? Por causa disso aqui, ó. Se você olhar para essa fórmula aqui, ó,
que você conclui daqui? Você conclui que a frequência relativa de uma classe nada mais é do que a densidade, né, da classe vezes a amplitude da classe. Só que o que é isso? Densidade vezes a amplitude. Isso é base vezes altura. Isso aqui é a área do retângulo. Certo? Por quê? Porque é exatamente aqui, ó. Base, né, é o H e a altura é a densidade. Então, sempre vai ter a área de cada categoria aqui dentro. E, por fim, além dessa vantagem, tá? A outra vantagem é aquela curva de densidade. Okay? Se você pegar um histograma, se você tiver lá um histograma, por exemplo, assim, certo? E quiser comparar com uma curva de densidade, que a gente comentou, por exemplo, o caso normal, né? Se você quisesse comparar com uma curva desse tipo aqui, tá? Essas duas coisas, essa função f que está aqui, é uma função que está na escala das densidades. Densidades. Então, se você fizer um gráfico de frequências, ele não vai estar na mesma escala dessas funções que você vai querer testar, certo? Então, para você saber se seus dados parecem ter distribuição normal, por exemplo, você precisa estar com eles no formato aqui de densidade. Ok? Todo mundo entendeu? Ou seja, só tem vantagem trabalhar com densidade. Mas saibam aí fora, sempre que alguém falar em histograma, você não vai saber do que a pessoa está falando. Pode ser de frequências e pode ser com densidades. Mas comigo, na minha disciplina aqui, eu quero sempre densidades. Okay? Inclusive, já vou avisar, vocês têm que ser capazes de, a partir de um histograma, saber calcular qualquer medida estatística dele, da distribuição. Tá? Ou seja, se eu dou para vocês um histograma, você tem que saber montar a tabela de frequências associada. Tá? Porque você vai ter o quê? Se eu dou um histograma, você automaticamente tem as classes, tá? Por exemplo, de 10 a 20, vamos botar aqui. 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40. Vamos imaginar que fossem só 3 classes. Um histograma só com 3 barrinhas, tá? Se eu dei para você um histograma, você tem as densidades. Certo? Vou chamar aqui de D1, D2 e D3. Se você tem a densidade, você tem a frequência relativa. Certo? Quem é a frequência relativa? Vamos olhar de novo lá. Está em algum lugar aqui, ó. Frequência relativa é a área do retângulo, ou seja, densidade vezes H. Então, o que você vai fazer aqui? Quem é a frequência relativa? Densidade vezes H. Quem é o H aqui? É a base aqui, ó. É o comprimento do intervalo. D1 vezes 10. Quem é a frequência relativa da segunda classe? D2 vezes 10. Quem é a frequência relativa da terceira classe? D3 vezes 10. Ok? Aí você já tem frequência relativa. Você tem o N aqui? Não, não sabe quantas observações tem, mas não tem problema. Por quê? Se eu quiser calcular a média, como é que se calcula a média para dados agrupados? Tá? A média para dados agrupados, né, só para a gente lembrar, a média é somatório de xi, aqui é tn, né, vezes, só um pouquinho, somatório de fi xi
sobre N. Essa aqui é a fórmula da média para dados agrupados, certo? Só que a gente sabe que esse carinha daqui, ó, o que dá dividir a frequência pelo número de observações? O que dá quando eu divido uma frequência absoluta pelo número de observações? O que eu tenho? Densidade. Não. Não? Não. Frequência relativa. Frequência Olha relativa. só, vamos voltar aqui, né? A densidade... Olha lá. Frequência relativa, professor. Isso, frequência relativa. Está aqui, ó. A densidade é a frequência relativa pela amplitude da classe. A frequência dividida pelo número de observações nada mais é do que a frequência relativa. Então, o que eu estou dizendo é que essa fórmula aqui é a mesma coisa que fazer somatório. Só um detalhe, aqui não é N, né? Aqui é N, é o número de classes. Tá? Essa fórmula aqui é a mesma coisa que você fazer somatório de FRI vezes XI. Porque essa razão aqui, ó, é igual a FRI. Ou seja, mesmo que eu não tenha o N, eu não preciso dele, porque eu já tenho as frequências relativas. Quem são as frequências relativas? Então, aqui, ó, acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Obtive as frequências relativas calculando as áreas aqui, né? Isso aqui é base e isso aqui é altura. Base vezes altura, frequência relativa. Tá? Então, eu já tenho aqui, ó, as frequências relativas. O que está faltando? O XI. Quem é o XI aqui? A gente já comentou sobre isso em algum momento no curso. Quem é que a gente usa como XI aqui? Vocês lembram? Quem é o nosso X aqui? Alguém lembra? Se eu tenho uma classe de 10 a 20, quem vai ser meu X? Colocaram no chat também, ponto médio. O ponto médio. Ah, desculpe. Eu já respondo as outras perguntas, né? Tá, respondi a pergunta do Átila, né? Sobre densidade de classe, né? Ok. Então, ponto médio da classe. O ponto médio da classe aqui é 15 na de baixo, 25 e na de baixo, 35. Então, o que eu vou fazer para encontrar a média? Eu vou fazer frequência relativa vezes 15 mais frequência relativa vezes 25 mais frequência relativa vezes 35. E vou obter aqui a média. Certo? Como é que faz isso para variância? Mesma coisa. Tá? Eu coloquei umas fórmulas para vocês lá no material, né? Nas notas de aula. Coloquei uma fórmula, por exemplo, da variância populacional como sendo somatório de FI XI menos Mi ao quadrado dividido por N. Essa é uma das fórmulas. Que tem depois lá a fórmula reduzida. Lembra que eu mostrei que tinha umas formulazinhas? Eu quero que vocês olhem isso também, tá? O que importa é essa fórmula aqui, tá? Tem o FI e o N. Estão vendo aqui? Ó? Tem FI e tem N. Ou seja, é só você substituir, botar aqui em vermelho, esse FI sobre N aqui, vai virar o quê? Frequência relativa. Então, isso aqui vai ser somatório até N de frequência relativa da classe I vezes xi menos mi ao quadrado. Essa é a fórmula da variância para dados agrupados quando é populacional. Certo? Quem é esse xi que está aqui? É o ponto médio da classe. Quem é esse mi que está aqui? É a média que está calculada aqui em cima, essa daqui, que a gente acabou de falar. Então, você teria que ter mais uma coluna aqui, né, para fazer xi menos mi, né, para preencher, e depois, de preferência, colocar isso aqui ao quadrado, né, e aí você teria os valores aqui,
Depois você faria o produto deles pela frequência relativa e somaria. Você teria variância. Certo? Todo mundo entendeu isso? Vocês têm que saber encontrar média, mediana, variância, qualquer medida descritiva, vocês têm que saber a partir de uma tabela, a partir de um histograma. Se eu der o histograma, é a mesma coisa que dar uma tabela. Vocês têm que ter isso bem claro. Se você tem um histograma, você tem uma tabela. Se você tem uma tabela, você tem um histograma. Tem que saber ir e voltar. Com densidades, certo? Todo mundo entendeu? Vá para as perguntas. Deixa eu ver o que mais que tinha aqui. Como calcula a densidade, ok. Quais são as características de um experimento cego e duplo cego? Tá? Experimento cego é quando a unidade experimental não sabe se está no grupo de tratamento ou no grupo de controle, certo? Então, se é um remédio para dor de cabeça que está sendo testado e eu vou participar do experimento, o pesquisador já sabe se eu estou dentro do grupo de controle, que vai receber o medicamento de farinha, ou se eu estou no grupo de tratamento, que vai receber o remédio para dor de cabeça. Ele já sabe isso. Eu não sei. Para não ter o efeito psicológico, ele me dá uma pílula e eu coloco essa pílula para dentro sem saber o que é, certo? Ou seja, o experimento é cego para mim, porque eu não sei se eu recebi tratamento ou se eu recebi placebo. Ou seja, se eu estou no grupo de tratamento ou se eu estou no grupo de controle. Isso é um experimento cego. O que é um experimento duplo cego? É quando nem a pessoa que é a unidade experimental, né, nem ela sabe e nem a pessoa que está aplicando o tratamento. Tá? Não quer dizer que os pesquisadores por trás da pesquisa não saibam, não é isso. Mas a pessoa que está aplicando, o cara que vai lá te entregar, as pessoas que estão participando do experimento, tá? Não sabem o que estão dando para os pacientes. Não sabem. Ok? Elas não têm noção. Para não afetar o resultado. Ok? Nem quem recebe, nem quem dá. Só quem está controlando de fora é que sabe quem é o quê. Ok? Isso é o experimento duplo cego. Tá legal? Alguém perguntou ali. Xi menos Mi, como calcula? Exatamente dessa forma aqui, tá? Quem é o Xi? 15, tá? Vamos imaginar que a média, tá? Vamos imaginar que nesse exemplo aqui, a média é 26. Vamos imaginar que a média é 26, tá? Vamos imaginar aqui que você fez a conta da média e deu 26. Então, o que vai ser o primeiro número aqui que você vai fazer? Você vai fazer xi, 15, menos 26 e elevar ao quadrado. Certo? Então, 15 menos 26 dá menos 11. Então, vai ser menos 11 ao quadrado, que é 121, é isso, né? Então, você vai ter um número aqui, positivo, que vai dar essa conta aqui. Depois, 25, né? Aqui vai ser 25 menos a média ao quadrado. Vai dar 1 isso aqui, né? 1 vai dar 25 menos 26 é 1. Ao quadrado é 1. E o de baixo vai ser 35 menos 26 ao quadrado. Então, vai ser 35 menos 26, 9. Ao quadrado, 81. Certo? E aí você vai ter que ter uma coluna aqui no final, que é o xi vezes... Desculpa. Xi não. Que é o FR vezes x menos mi ao quadrado. Aqui não precisa desse i aqui, tá? Bom, o que vai ser essa daqui, então? Vai ser a primeira frequência relativa, que é o D1 vezes 10. Então, aqui vai ser D1
vezes 10 vezes esse número que está aqui, ó, que eu acho que é 121. A segunda é o D2 vezes 10 vezes 1. E a terceira é o D3 vezes 10 vezes 81. Quando você fizer o somatório aqui, ó, quando você fizer aqui, ó, a soma, tá? Você vai estar fazendo a soma das frequências relativas vezes o x menos o μ ao quadrado. Você vai estar fazendo exatamente essa conta aqui, ó. Então, o somatório daquela coluna ali vai dar para você a variância. Certo? E se você fizesse com essa coluna aqui, ó, 15 vezes D1 vezes 10, 25 vezes D2 vezes 10 e 35 vezes D3 vezes 10, e somasse, você estaria fazendo essa conta daqui, que eu estou assumindo que deu 26, só para fins de exemplo. Tá? E não tem como calcular a variância antes de calcular a média. Você é obrigado a calcular a média. Ou eu vou dar a média ou você vai calcular. Para dados agrupados. Tá? Para dados agrupados é assim que faz. Ok? Esclarecido? Letícia? Foi? Tá. Mais dúvidas? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, aqui não tem nada. Tem mais mensagem. Unidade experimental é cada uma das unidades participantes de todo o experimento. Mesmo os diferentes participantes de todos os grupos, mesmo do grupo de controle que não tenham recebido o tratamento ou placebo. Tá, então, a unidade experimental é aquela que vai ter alguma medição realizada nela, certo? Então, seja ela do grupo de controle ou seja do grupo de tratamento, todos os indivíduos da pesquisa que estão sendo pesquisados, que podem ser indivíduos, podem ser objetos, pode ser uma planta, né? Eu tenho plantas e eu vou colocar um fertilizante, né? Eu vou plantar semente de alguma coisa e coloco um fertilizante em algumas e não coloco fertilizante em outras. E no final eu vou medir a altura dessa planta, o quanto que ela cresceu, certo? Cada uma das plantas é uma unidade experimental. Então, eu tenho as unidades que são no grupo de tratamento e as unidades que são no grupo de controle. Cada uma delas é uma unidade experimental. E cada unidade experimental pode ou não receber o tratamento. Se receber o tratamento, é do grupo de controle. Desculpa, é do grupo de tratamento. Se não receber o tratamento, ou receber um placebo, é do grupo de controle. Ok, Átila? Então, é cada uma das unidades. Se envolver pessoas, eu diria, são todas as pessoas participantes da pesquisa. Todos os pesquisados. Ok? Que mais? Por exemplo, o IBGE faz muitas pesquisas que são domiciliares e trata cada domicílio como se fosse a unidade experimental. Certo? São os domicílios que são sorteados, eles que são pesquisados, não necessariamente as pessoas que estão dentro do domicílio. Às vezes, a unidade experimental é algo maior. A unidade experimental pode ser uma cidade. Tá? Então, se eu quisesse estudar uma medida de qualidade de vida de cidades no mundo, seleciono algumas cidades e pego essas medidas. Quem é minha unidade experimental? As cidades. Certo? Mais perguntas? Então, lembrem, a gente viu naquele começo essa diferença, né, de estudos, os perigos. Desvio médio para amostras tem n-1 denominador igual à variância? Olha, não. Tá? O desvio médio sempre divide pelo número de observações. Pode até ser que você encontre em algum livro alguém dividido por n-1, mas a rigor não, porque aquele n-1 ali tem uma justificativa matemática. E dividir por n-1, o desvio médio, não garante a mesma coisa que é garantida
no caso da variância, quando divide por n-1. Então, acredito que você não vai achar em livros dividindo por n-1. Mas, não duvido de nada, tá? Então, aqui para a gente, desvio médio divide por n. Só a variância da amostra é que já se acostume a dividir por n-1. Tá bom? Bom, então, relembrando, a gente fez várias medidas, né, a gente viu uma discussão inicial sobre tipos de estudo, tipos de pesquisa, a gente viu tipos de variáveis, lembrem, quantitativa, qualitativa, discreta, contínua, nível de mensuração. Não esqueçam, se você me responder assim, essa variável é quantitativa, meio certo, ok? Porque você tem que me dizer se é quantitativa, é contínua ou é discreta, certo? Então, tipos de variáveis. Depois a gente viu várias medidas, né? Média, moda, mediana, quartis, tá? Tanto para dados agrupados quanto para dados desagrupados. Depois a gente viu medidas de dispersão. A gente viu variância, desvio médio, desvio padrão, coeficiente de variação, amplitude interquartílica, tá? Você tem que saber calcular todas elas para dados agrupados e para dados desagrupados, tá? A gente aprendeu coeficiente de assimetria positiva, assimetria negativa. Não se preocupem, tá? Que vocês têm as fórmulas. As fórmulas poderão ser usadas, tá? Eu vou deixar vocês usarem, desde vocês, que vocês vão poder utilizar as notas de aula, ok? Eu vou fazer perguntas e vocês podem utilizar as notas de aula, não tem problema para mim, tá? Mas eu vou, obviamente, cobrar coisas que não necessariamente vai estar a resposta dita com todas as letras lá. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? É bom vocês estudarem, ok? Então, tem muita coisa que eu falei que não está nos slides, então tem exemplos que a gente fez, né, que quem está acompanhando as aulas está acostumado. Por exemplo, as propriedades, né? Saber propriedades da média, da variância. Se você somar uma constante, o que acontece? Se você multiplicar por uma constante, o que acontece com a variância? O que acontece com a média? Qual dessas medidas é mais influenciada por valores extremos? Tá? Se eu tiver um valor extremo, quem é mais afetado? A média ou a mediana? Certo? A mesma coisa a curtose. Se eu tenho uma curtose alta, o que significa isso? Né? Que eu tenho as caudas mais pesadas. Acontecem mais valores extremos. É a curtose. Tá? Box plot. Como fazer um box plot? Como calcular o limite superior? Tá? Como calcular o limite inferior de um box plot? Tá? Como identificar outliers usando o box plot? Identificar a simetria olhando um box plot. Tá? Outros gráficos básicos, assim, histograma, né? Fazer um histograma, entender um histograma, saber chegar em qualquer medida de estatística descritiva a partir de um histograma, tá? E a outra que eu falei, um outro gráfico, foi o próprio ramifolhas, tá? Ramifolhas, interessa muito, você vai ter que fazer um ramifolhas na mão? Não. Mas me interessa que você saiba olhar um ramifolhas e tirar informação dali. Certo? Então, olhando para o ramifolhas, tira a informação dele. Não vou pedir para você desenhar para mim um ramifolhas, tá? Mas tem que saber do que se trata.